CO2 fracionado ou Erbium-YAG? Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Já tô rindo, porque essa dúvida é uma dúvida extremamente recorrente, não só entre os profissionais de saúde, mas às vezes entre os pacientes que, ao se interarem de maneira quase que necessariamente superficial, porque eles não teriam a formação, e é óbvio que seja assim, para criticarem o conhecimento, quase sempre reproduzem, multiplicam o papo da revista. É mais ou menos isso. Eu não quero soar pejorativo, mas eu entendo que quase sempre a cosmiatria vem para a gente muito pela internet, pelo papo da revista, pela atriz, pela blogueira, pela cantora, pela influencer, de um modo geral. E aí algumas verdades e mitos vão se apresentando a todo momento. Essa rixa, CO2 é muito antigo, Erbium é muito melhor. Como a ideia aqui é a gente ganhar a análise crítica, então vamos embora. Vamos embora conversar um pouquinho sobre esses dois super protagonistas quando o assunto é rejuvenescimento. Bem, pessoal, os lasers, eles, como a gente já conversou em vídeos anteriores, eles têm um alvo específico. Laser é uma luz, uma energia luminosa que tem características específicas e dentre os seus vários parâmetros e características, o comprimento de onda talvez quase que um sinônimo do laser. Então, um comprimento de onda de 2940 é sinônimo de um Erbium-YAG. Um comprimento de onda de 10.200 nanômetros é sinônimo de CO2. Por que eu estou especificamente falando desses dois comprimentos de onda e desses dois rapazes? Motivos do nosso vídeo. Porque esses dois carinhas são os carinhas que têm o mesmo alvo, a água. São três os alvos, os cromóforos, os alvos biológicos nos tecidos da pele. A água, a melanina e a hemoglobina do sangue. Então, claro que quando eu quero tratar rosácea, quando eu quero tratar uma telangiectasia, uma aranha vascular ou varizes propriamente ditas, eu vou usar de lasers que atuam muito bem na hemoglobina do sangue. Os vasos sanguíneos são o meu alvo. Quando eu quero tratar manchinhas, quando eu quero fazer epilação a laser, a melanina presente do pelo vai me ajudar como um alvo para tudo isso acontecer. Mas quando eu quero resurfacing, que é uma palavra que a gente acaba aportuguesando na pronúncia, que seria uma espécie de uma troca de superfície, né? Um refazer a superfície. Quando a gente quer resurfacing, quer seja ele tradicional, total, ou quer seja ele fracionado, essa ablação ou microablação tradicional ou fracionada é conseguida com esses dois rapazes, o Erbium-YAG e o CO2. Eu gosto muito do laser de CO2 fracionado, pulsado, gosto muito. Tem vídeo meu antigo falando sobre o CO2 fracionado, acho que vale a pena ver. Tô novinho, tô magrinho, vale a pena, dá até uma nostalgia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas ali a gente explica bem o CO2 fracionado e eu acho que vale a gente complementar o conhecimento. Mas como eu fui questionado muito recentemente sobre por que não utilizar o Erbium, já que o Erbium seria mais moderno. O CO2 já está assim, ó, meio que passado. Isso me incomodou e eu achei que eu devesse trazer para vocês como informação. E não me incomodou porque eu gosto do CO2 fracionado em detrimento do Erbium. Porque eu já utilizei do Erbium e acho que os resultados são belíssimos também. Mas o que eu quero que vocês compreendam? E aí vejam aí nesse gráfico, apesar de assustador no primeiro momento, fácil da gente entender. Quando a gente pega essa curva aí que vocês estão vendo da água, que é o cromóforo da pele, vocês vão perceber que lá no primeiro pico, que é essa curva, representa o coeficiente de absorção desse cromóforo pela energia que é dada através do laser.
Então, lá no primeiro pico, quer dizer, no coeficiente de absorção mais alto, o comprimento de onda que melhor atua é o do erbium. E no segundo pico do coeficiente de absorção da água, quem melhor atua é o comprimento de onda do CO2. Então eu concordo sim, através desse gráfico, que, portanto, o erbium Yag é mais específico para a água do que o CO2 fracionado. Porém, nesse outro esquema aí, vocês vão entender que, como o erbium tem um comprimento de 2.940 e o CO2 10.200, e mesmo esse amplo espectro de comprimento de onda ainda tem como atuação a água, dentre os vários parâmetros, o que eu quero que vocês entendam é que dentre os vários parâmetros, o tamanho do spot que a gente usa na pele, enfim, dentre os vários parâmetros, o comprimento da onda é um dos que também ou mais respondem pela profundidade da lesão. Então, o erbium Yag seria um laser com uma especificidade maior para a água do que o CO2, mas com um nível de absorção com um nível de profundidade um pouco menor do que o CO2. O que a gente quer dizer com isso? Que ele seria tão bom quanto quando o assunto fosse resurfacing, rejuvenescimento, suavização de rugas, linhas finas, correção, atenuação dos fotodanos, da dermatoeliose, né, que é aquele envelhecimento da pele, né, e tudo que ele traz e apresenta para a gente na superfície, mas também estar acompanhado da grande vantagem de menores eventos adversos. Porque se o nível de profundidade é menor, eu danifico, eu faço uma ablação e entrego danos térmicos que menos agrediria anexos mais profundos, estruturas cutâneas, vizinhanças cutâneas mais profundas. Concordo super com essa verdade, mas entendo que quando você manuseia o CO2 fracionado com muita expertise, você usa dessa maior profundidade para conseguir maiores e melhores respostas, porque essa também é uma verdade. Se o erbium é mais específico e mais profundo, ele, em contrapartida, é menos eficaz. Portanto, eles são igualmente eficientes. Mas, em termos de tempo, numa análise temporal, a gente precisaria de mais sessões de erbium em comparação ao CO2 fracionado, porque a sua profundidade é diferente. Eu acho que dá para a gente parar por aqui, porque com essas informações vocês já conseguiram compreender então que se eu vou me rejuvenescer através de um tratamento a laser, cujo laser é o erbium Yag, eu estou bem na fita, em bom português. Se eu vou fazer um protocolo de rejuvenescimento, de resurfacing, cujo laser é um CO2, eu estou bem na fita também. Quem vai tirar o melhor da máquina, sem dúvida alguma, é o profissional ou a profissional por trás dela. E aí vale essa interação entre a tecnologia e o profissional. Erbium é mais específico para a água, dá menos efeitos adversos, menores riscos, mas não tem toda a potência que o CO2 tem. Todo o entendimento do erbium tem a ver com o entendimento do CO2. Então, a maneira como a gente vai conduzir o paciente pré-procedimento, per-procedimento e pós-procedimento, vocês vão captar lá do vídeo do CO2 fracionado. Volta a brincar, eu tô novinho, tô magrinho, vale a pena ver. Brincadeiras à parte. É mesmo, é? Para a gente não repetir aqui informações que estão lá e que vocês vão complementar. Mas desconstruam essa ideia de que o CO2 é velho, ele não vale mais de nada. Agora é só o erbium. A gente vem conversando sobre isso na semana em que a gente falou sobre as multiplataformas. Agora a gente está incrementando mais ainda essas desconstruções, conversando aí sobre esse possível conflito que na minha cabeça não deveria existir. Acho que a gente precisa respeitar erbium Yag, a gente precisa respeitar CO2 fracionado quando o assunto for resurfacing. Tá certo?
Beijo grande, um bom resurfacing para vocês. Até semana que vem e juízo com a pele.